Boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Em nosso labor diário, nós ansiamos por descanso. É uma necessidade básica do ser humano. E se você olhou o Enfoco de hoje, pelo segundo domingo consecutivo, eu estou fazendo propaganda aqui do Enfoco, para lembrar você de usar seu aplicativo e baixar gratuitamente. Na terceira página, você vai ver essa imagem aí que a Lecida vai mostrar para a gente, a pirâmide de Maslow. Maslow era o nome de um psicólogo americano, Abraham Maslow, que construiu essa pirâmide aí quando ele estava estudando acerca das necessidades mais básicas do ser humano. E ele começa falando das necessidades fisiológicas, respiração, comida, água, sono. Depois ele passa para um segundo nível, que é a necessidade de segurança, de habitação, de emprego, de recursos, de família e também de posses. Depois ele vai subindo o nível até chegar em aceitação, estima e autorrealização. Mas a tese dele é que você só pode aspirar e galgar chegar aos estágios mais superiores tendo satisfeito aquelas necessidades que estão na base da pirâmide, as necessidades mais fundamentais do ser humano. E não é à toa, irmãos, que esta necessidade aí que está no segundo nível, de baixo para cima, segurança, ela é retratada nas Escrituras como realmente uma condição do ser humano que lhe é fundamental. Se os irmãos olharem para toda a história da salvação, nós percebemos que há uma ansiedade por um lugar, há um desejo e um anseio por uma terra, que nos traga segurança e que nos faça descansar. E eu escolhi um texto para meditar sobre essa necessidade hoje, que está lá em Gênesis, no capítulo 23, onde faremos a leitura de todo o capítulo. Gênesis, capítulo 23, do verso 1 até o verso 20. Gênesis capítulo 23, nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois, Abraão, da presença de sua morta, e falou aos filhos de Het: Eu sou estrangeiro e morador entre vós. Dá-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que madê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, a todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão, mais uma vez, diante do povo da terra, e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo
a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez para que Ele possa falar conosco através dela, pelo seu Santo Espírito. Fale com o Senhor. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ler a Tua palavra, pelo privilégio de ouvir a Tua voz na Tua palavra. Ó Deus, esse texto é para nós esperança também, assim como foi para o Teu servo Abraão. Fala, pois, conosco através dele. No abrir da minha boca, seja a Tua palavra. E no ouvir da Tua palavra, seja o Teu Espírito a ministrar a nós. Precisamos do Senhor, pedimos que sejamos transformados, exortados, animados e renovados em nossa fé nesta noite. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Esta tensão que havia nessa história aqui era acerca da terra. Os irmãos perceberam? Várias vezes nós repetimos a palavra terra na leitura desse texto. O contexto mais amplo aqui é que nós estamos assistindo o desenrolar de uma promessa. Deus havia prometido para um homem chamado Abrão que daria a ele e à sua descendência uma grande terra, uma terra boa, uma terra fértil. Abraão teria muitos filhos. Recebendo a promessa do primeiro filho, teve o seu nome ampliado para Abraão. No capítulo anterior, capítulo 22, Abraão é provado por Deus acerca da sua fé, de que Deus o havia pedido para sacrificar, para adorar a Deus. Mas o objeto do seu sacrifício, em primeiro momento, era o seu único filho, o filho da promessa, Isaque. Abraão, com fé, crendo que o Senhor proveria um cordeiro, ou seria mesmo capaz de, mesmo entregando o seu filho para morrer, ressuscitaria o seu filho, diz: nós subiremos e voltaremos, nós subiremos, adoramos ao Senhor, adoraremos a Deus e voltaremos. E assim acontece, Deus provê ali, no ápice daquela tensão, um cordeirinho para substituir o seu filho. E logo depois nós entramos em uma outra narrativa que Moisés traz para nós, acerca desta outra tensão na vida daquele que é considerado o pai da fé. Abraão agora está já avançado, a sua esposa também. Versículos anteriores, ele estava prestes a se separar do seu filho, mas agora, tendo o seu filho restaurado, ele está prestes a perder a sua mulher. E é isso que acontece. No verso 1, nós somos informados acerca da idade dessa serva de Deus. É a única vez em toda a Escritura que alguém diz a idade de uma mulher prestes a morrer ou depois que morre. Sara é a única que tem a idade revelada depois que morre. Isso mostra a importância que essa matriarca tinha. Ela era a mãe de Israel. E quando ela morre, Abraão agora tem uma outra tensão. Onde sepultá-la? Em que terra eu sepultarei aquela que comigo recebeu esta promessa de sermos pais de uma grande nação, que seria representativamente o povo de Deus, que espalharia as boas novas do Evangelho em toda a terra. E aí, irmãos, quando nós vemos lá no capítulo 17, observe a palavra que é usada no verso 8, acerca desta promessa que foi dada a Abraão. Deus deu a primeira vez essa promessa no capítulo 12, repetiu no capítulo 15, e assim foi sucessivamente até chegar nesse momento de tensão. Mas é interessante que no capítulo 17, no verso 8, Deus enfatiza uma palavra que eu queria chamar a sua atenção. Ele diz assim: dar-te-ei, e também a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Estou lendo Gênesis capítulo 17, verso 8. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações,
toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então Abraão está diante desta tensão, em quase ter perdido o seu filho, ver Deus livrá-lo, e agora perde a sua amada, a mãe do seu filho, a mãe da descendência de Israel, e diante dos seus olhos ele procura um lugar para sepultar com honras a sua esposa, mas ele está em terra que não é dele. Ele diz aí no verso 3 em diante, que depois que ele levanta da presença da sua morta, ele ergue os olhos e ele fala aos donos da terra, aos moradores de Et, aos cananeus. No verso 4, sou estrangeiro e sou morador. Em outras versões, sou estrangeiro e sou peregrino entre vós. Dá-me a posse de sepultura. A mesma expressão que está dizendo lá em Gênesis 17, 8. Em possessão, para que eu sepulte a minha morta. Então, a primeira tensão, a tensão inicial do texto, diz respeito a uma perda. Abraão, no verso 2, diz que ele chora por Sara, mas não apenas ele chora, ele lamenta Sara. É muito provável que aqui não foi apenas aquele choro enlutado de alguém que perde sua esposa, mesmo percebendo a longevidade dos seus dias, mesmo tendo visto o cumprimento da promessa em dar-lhe um filho, o filho da promessa, mas agora diante dos seus olhos ele se vê sozinho, ele se vê sem a sua companheira. E ele não apenas chora enlutado, ele lamenta. E aqui, segundo a tradição, é muito provável que ele tenha rasgado suas vestes, ele tenha gritado por muitos dias, ele tenha lançado terra sobre a sua cabeça, ele tenha tirado, raspado toda a sua barba e arrancado uma boa parte dos seus cabelos. Então ele lamenta a sua esposa, ele sofre uma grande perda. Muitas vezes nós também passamos por esse tipo de aflição, por esse tipo de tensão, de perder algo ou alguém a quem muito amamos. Mesmo tendo ciência das promessas e já tendo recebido parte delas, nós muitas vezes somos bombardeados por más notícias. Hoje mesmo, depois que acordei, fiz a oração, peguei o celular, fui olhar alguns grupos e eu recebi uma notícia, esta que você vai ver aí, a imagem de uma família que circulou em alguns grupos da igreja. Pode mostrar, Lecilda. Essa é uma família de missionários que estava na Angola, na cidade de Huambo. E essa jovem que está à esquerda e que também aparece repetida aí embaixo, chama Ielice. Ela tinha 22 anos de idade, sendo a filha mais jovem do casal Ismael e também da sua mãe. Ela simplesmente foi encontrada brutalmente assassinada nesta manhã. Veja, é uma família que está há 30 anos morando neste lugar. É uma família que saiu do seu país, deixou a sua terra, saiu da sua pátria, foi para um lugar que não é seu, para um povo que não é consanguíneo seu, para pregar o Evangelho e amar pessoas a quem eles não conheciam. E essas pessoas assassinaram brutalmente a sua filha mais moça. E nós já podemos imaginar o que significa naquela região um assassinato brutal de uma jovem de 22 anos. São perdas assim que para nós são irreparáveis. Não há palavras para descrever, nem para testemunhar ou se compadecer com palavras de uma família que enfrenta um luto terrível dessa forma. Semelhantemente, nós enfrentamos também tribulações, talvez não nesse nível, mas sofremos sim perdas também que para nós, naquele momento, parecem irreparáveis. Abraão sofria enlutado e chegou a lamentar profundamente a perda da sua amada. Mas, por mais triste que pareça ser, no momento em que Abraão está peregrinando por uma terra que não era dele, mas que Deus o havia prometido,
Ele olha para aquela terra e a sua tensão aumenta, porque depois de perder a sua amada, ele olha para a terra que ainda não era dele e não encontra lugar para deitar a sua morta em descanso. Não havia terra para descansar. Mas a tensão ainda vai aumentar. Observe que de maneira muito específica, o narrador, que aqui é Moisés, inspirado por Deus, quando ele conta essa história para nós, ele apresenta de cara essa tensão que é crescente. Primeiro ele fala de luto, mas depois parece que a gente espera que os próximos versos tragam os desdobramentos da morte de Sara, psicologicamente falando para Abraão, para o seu filho, que agora perdia sua mãe. Mas o narrador, irmãos, se concentra dos versos 3 até o verso 18, ou seja, majoritariamente o capítulo 20, para registrar uma negociação comercial. Enquanto que a tensão inicial era o luto, era a perda, era a dor, agora a tensão atinge o seu máximo nível, atinge o seu ápice, quando o narrador coloca diante dos nossos olhos, não desdobramentos do luto, mas desdobramentos do sepultamento. Abraão agora olha para o povo e diz: povo que não é meu, de uma terra que não é minha, eu vos imploro, dá-me uma terra. Dá-me uma terra para sepultar a minha morta. E veja que nesse desdobramento desta negociação comercial, ele começa falando no verso 3 que ele é peregrino, ele é estrangeiro, ele é forasteiro naquela terra. E parece que agora, a partir do verso 3, o foco da história concentra-se nesses versos em que a tensão só vai aumentando quando a gente percebe que Abraão está indo para uma direção, está insistindo num objetivo claro diante dos seus olhos, possessão da terra para sepultamento, mas os seus interlocutores, os donos daquela terra, querem desviá-lo daquele propósito. E veja que a tensão vai aumentando. Observe bem. Primeiro, existe aqui uma promessa de empréstimo. Aqueles moradores, os filhos de Het, dizem a Abraão, lá no verso 6, acompanhe comigo a leitura: ouve-nos, Senhor Abraão, tu és príncipe de Deus. Primeira observação, em toda a história, essa é a única vez em que aparece o nome Deus aqui. Eles chamam Abraão de príncipe de Deus, eles honram a Abraão, eles reconhecem que Abraão é um homem de Deus. Ouve-nos, ó príncipe de Deus, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura, para sepultares a tua morta. Então a primeira promessa foi: use nossa, qualquer uma delas, sepultura. Agora veja o que é que Abraão responde no verso 7. Abraão então se levanta e ele se inclina, ele se humilha diante do povo da terra, e lá na frente a gente vai ver que ele estava às portas da cidade, local comum para aquela época, onde se faziam disputas judiciais, às portas da cidade, para que todos vejam, para que todos sejam testemunha. E aí ele fala, verso 8, se é do vosso agrado, meus irmãos, que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, e me dê por devido preço, em posse de sepultura entre vós. E aí eles chamam Efrom, o Eteu, e ele chega e senta-se no meio dos filhos de Het e responde a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que estavam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, verso 11, ouve-me, dou-te. Agora não é uma proposta mais de empréstimo, é uma proposta de doação. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, ouve a minha proposta. Eu dou a você o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu te dou, sepulta a tua morta.
E depois, no verso 12, Abraão mais uma vez se inclina diante do povo da terra e diz a Efrom, na presença de todo o povo, essas palavras: mas, Senhor, se concordas, ouve-me, peço-te, insisto com você, eu darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E aí respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Parece que agora aquela proposta de doação não era bem uma doação que ele queria fazer. Ele supervaloriza o preço do terreno a fim de fazer Abraão desistir de comprá-lo. Porque, irmãos, 400 ciclos de prata, na moeda daquela época, equivalia a cerca de 45 quilos de prata. Por ano, um trabalhador comum, dono de alguma terra, ele usufruía de cerca de um salário de 10 ciclos de prata. Aqui, ele propõe 400 ciclos de prata. Era impensável alguém aceitar aquela proposta. Então, o tempo todo, a atenção que o narrador quer mostrar para a gente aqui é que Abraão queria tomar por posse aquela terra para a sepultura. Mas por que Abraão insiste tanto em uma terra para enterrar a sua amada que havia morrido? Por que essa preocupação tão grande por um pedaço de terra para deixar ali sepultada a sua esposa? E parece que os filhos de Et percebem que não há tanta importância assim com os mortos. Cara, deixa aqui, escolhe uma das sepulturas, deixa sua esposa, escolha. Daqui a algum tempo, sobrarão os seus ossos, nós os recolheremos, colocaremos em um recipiente menor, e aí sepultaremos as nossas gerações após ela. Esse sepulcro será reutilizado, ela ficará aqui. Mas Abraão sabia e cria numa promessa. Para Abraão era importante perceber, diante dos seus olhos, uma sinalização do pedaço de terra que seria uma parcela antecipada da promessa de Deus. Eu vos darei terra por possessão, não por empréstimo, não por doação, sua terra por possessão. E aqui, irmãos, Abraão mais uma vez se coloca perspicaz, percebe o momento e usa as palavras de Efrom para pegá-lo pela palavra e diz: está aceito, eu aceito sua proposta. Veja o verso seguinte. Tendo Abraão, verso 16, ouvido isso de Efrom, mesmo percebendo as artimanhas do discurso, pesou-lhe a prata, 400 ciclos, de que ele lhes falara diante dos filhos de Et, havia testemunhas ali, ele não poderia mais voltar na sua palavra. Pesou os 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores, e assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor se tornou o quê? Se confirmaram por posse para Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Então aqui a tensão chega a esse ápice, diante de toda a cidade, ele consegue negociar. Com sabedoria, ele pega Efrom na palavra e confirma a sua posse. Aqui a tensão começa a ser resolvida, irmãos. Finalmente, Abraão agora respira mais aliviado. Ele consegue agora vislumbrar que naquela terra de Canaã, ele já vislumbrava, ele já sentia, ele já olhava, ele já sinalizava a recepção, a herança daquilo que Deus já havia prometido. E aí, chegamos ao desfecho da história no verso 20.
Porque no verso 19, só para concluir aquela história da morte de Sara, o narrador inclui dizendo: sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã, na terra da promessa. E no verso 20 ele conclui: e assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Como eu falei, irmãos, Deus é sempre, em toda a Escritura, o principal personagem de toda e qualquer história, de toda e qualquer narrativa. Muitos comentaristas chegam a afirmar que esse texto aqui, nós não vemos a ação de Deus. Nós não vemos Deus sendo contado como um personagem, agindo, contando ou transformando a história. Mas observe que Deus está o tempo todo coordenando cada palavra, cada decisão e cada desfecho. Veja só como é que isso acontece diante dos nossos olhos. Primeiro, Deus levou Abraão para uma terra que ele não conhecia. A terra que Abraão estava era desconhecida para ele. Sai da tua terra, do meio dos teus, eu vou levar você para uma terra que você não conhece. Isso acontece lá no capítulo 12. Abraão obedece, depois de um tempo, e começa a peregrinar. E Deus começa, depois de tirar Abraão da sua terra, a dar-lhe riquezas. Segunda ação de Deus, depois de tirar ele da sua terra, é prover, na sua peregrinação, riquezas. Abraão era rico o suficiente para ter condições de aceitar aquela oferta absurda de pagar aqueles 400 ciclos de prata. Mas não somente isso. Deus começa agora a cumprir a sua promessa de dar toda a terra de Canaã a partir de um sepulcro. A partir de um lugar onde sua esposa seria deixada para aguardar o cumprimento pleno de tomar posse de tudo aquilo que a rodeava. Os arvoredos que já cercavam aquela capela, que já cercavam Maquipela, aquela caverna, e que depois de algum tempo, na progressão histórica da história da salvação, nós vemos Deus agir assim. Primeiro, se nós voltarmos ao aspecto terra, de quando Deus começou a lançar essa tensão de necessidade nos corações dos homens, nós lemos que na história Deus começou isso numa terra, uma terra que tinha um jardim que se chamava Éden. Era uma terra boa, era uma terra rica, era uma terra amável, era uma terra para ser eterna. Mas há uma tensão na história. Entra uma serpente, usada por Satanás, para trazer engano ao coração daquele primeiro casal. Aquele primeiro casal peca, cai no engano da serpente e é expulso da terra. Se torna peregrino, fugitivo e forasteiro. Depois disso, nós olhamos Deus dizer assim: olha, mas eu criei vocês para a vida. Vocês vão se multiplicar, vocês vão ter filhos. A morte é a consequência do pecado de vocês, mas haverá um descendente de vocês que vai trazer a vitória sobre a morte. E aí Adão e Eva têm filhos. E como vimos hoje pela manhã, aquela grande expectativa sobre Caim sofre outra tensão. Ainda não é Caim. Caim assassina Abel. Espera-se agora que seja o outro que substitui a Caim, que seria Sete. Ainda não é Sete. E assim nascem-se filhos. Aquela família vai crescendo, vai preenchendo a terra. Mas aí há uma outra tensão. No espalhar da raça humana pela terra, espalha-se com a raça o pecado que lhe foi herdado dos seus pais, a ponto de Deus destruir toda a terra com o dilúvio. Mas após o dilúvio, após Deus ter salvado uma família para a preservação da raça, Deus novamente no capítulo 9 diz: cresçam e se multipliquem, espalhem-se sobre a terra. E aí nós lemos o capítulo 9 de Gênesis, felizes, a terra sendo restaurada, a família crescente, e após algumas tensões dentro da própria família que foi salva, chegamos ao capítulo 11, onde uma população inteira se reúne não mais para se espalhar sobre a terra,
como ordem divina, mas para concentrar-se construindo uma cidade, uma torre em Babel. Nós não queremos nos espalhar, nós queremos fincar nossos pés aqui. E depois nós vemos Deus retomando o projeto de espalhar esse povo a partir de uma pessoa novamente. Abraão, capítulo 12. E aí Deus faz uma promessa: você vai ter um filho, e desse filho você vai ter muitos que espalharão a sua família por toda a terra. Mas na história dessa promessa existem tensões. Abraão está envelhecido, Sara também. Sara era estéril. Eles duvidam da promessa. Sara ri do anjo. Ela não concebe mais a ideia de receber aquela bênção por tantos anos esperada. Deus nos prometeu, mas nós não vemos nenhum sinal de que isso vai acontecer. E aí ela provê um jeitinho brasileiro para aquilo. Ela dá a sua serva para ser a mãe daquela promessa que Deus tinha dado, mas que não tinha cumprido. E aí começa uma outra tensão. A gente passa por isso muitas vezes. Deus nos promete algumas coisas e nós sabemos que são boas coisas. Nós sabemos o que aguardar de Deus lendo a sua palavra. Deus promete prover para nós tudo aquilo que nós precisamos como fundamentais naquela hierarquia de necessidades básicas. Deus falou assim: tudo isso vos acrescentarei como um bom pastor que agirá para que nada vos falte. O que é que a gente faz? Primeiro a gente duvida da bondade do Senhor. Depois passamos a duvidar da sua capacidade de cumprir aquilo que Ele prometeu. E depois, quando já negamos em nosso coração a sua bondade, já negamos em nosso coração o seu poder, nós negamos em nosso coração a sua providência. Nós mesmos tomamos as nossas providências. Nós escolhemos uma serva para ficar no lugar da que seria a matriarca. Mas Deus, de forma tão graciosa, dá finalmente Isaac para aquele casal. Mas há uma outra tensão na história. É que esta família vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem quantos filhos? 12, que dão origem às 12 tribos. O povo começa a se espalhar, a se fortalecer, mas há uma tensão na história. Esse povo agora está prestes a morrer de fome, depois de seus irmãos venderem o mais novo, José, para uma terra estranha, para não matá-lo por inveja, e descobrir que se eles não forem para o Egito agora, em busca de alimento, um lugar que eles nunca imaginavam que seu irmão mais novo estaria governando, eles morreriam no deserto de fome. Mais uma vez a gente vê uma tensão aqui da promessa falhar. Mas Jacó manda os seus filhos em busca de alimento naquela terra, e quando chegam lá, encontram José, que deveria estar morto, que deveria ser assassinado pelos seus irmãos. Esse foi o plano. Mas José fora mandado por Deus para prover alimento, prover tudo aquilo que eles precisariam para continuar aguardando a promessa daquela terra. Só que aí eles têm que se mudar para o Egito. Eles saem da terra de Canaã, a terra da promessa, e vão morar numa terra de pagãos. Chegando no Egito, eles passam quantos anos, irmãos? Só 440 anos. E aqui, se Abraão e Sara duvidaram do cumprimento da promessa, imagine todas aquelas gerações de escravos, idólatras, adoradores de Baal, de Moloque, longe da terra, esquecidos no Egito. E novamente Deus levanta alguém para liderar aquele povo e torná-lo a trazer para a terra prometida e espalhar-se pelas nações. O Êxodo. E aí, agora não há somente uma conquista de terra de sepulcro. Há uma promessa em que José já cria. No final da vida, José diz: jurem para mim, israelitas que aqui comigo estão no Egito, quando sairmos daqui, não é se sairmos, é quando sairmos daqui, levem os meus ossos
para a terra que é nossa. E é isso que acontece. Após 440 anos, aquela geração é retirada do Egito com grande poder, com grande glória, com grande livramento, e caminha por 40 anos. Só que nesses 40 anos, essa geração era tão perversa, era tão rebelde, que Deus falou assim: vocês não vão entrar na terra, vocês não são dignos, vocês vão morrer no deserto. Mais uma vez a tensão surge, nós lemos a história da salvação e parece que a salvação está o tempo todo ameaçada. Mas aí Deus levanta 2 jovens, Josué e Calebe, para liderar aquela geração. E nós vemos a concretude de uma conquista, não de um terreno, não de uma caverna, não de um sepulcro. Nós vemos agora Josué liderar a conquista de toda a terra de Canaã. Finalmente, Senhor, duvidamos, interferimos, tentamos mudar o curso, negamos o Senhor, mas o Senhor não desistiu de nós. Tentamos matar os nossos sonhos, aqueles que o Senhor projetou para nós. O Senhor reavivou e nós aqui estamos, gozando de uma terra que mana leite e mel. Tensão novamente. É que agora este povo de conquista, de vitória, de celebração, encontra-se novamente esquecido de Deus. Eles começam a, durante essa conquista da terra, se misturar com aqueles povos, não para espalhar as boas novas desta salvação, mas para negar esta salvação, misturando-se com os costumes pagãos, com as adorações equivocadas, chegando ao ponto de sacrificar seus próprios filhos para divindades pagãs. E mais uma vez nós vemos a tensão na história da salvação. Esse povo agora é expulso. Na linguagem do profeta Jeremias, a terra prometida vomita esse povo. Não suporta a rebeldia deste povo. E tanto o reino do norte, quanto o reino do sul, que antes fora um só reino, expandido não apenas em Canaã, mas sob Davi e ainda mais sobre Samuel, havia expandido as suas fronteiras, do rio Eufrates até a fronteira do Egito. Mas agora toda esta terra, dividida por rebeldia, acaba vomitando este povo rebelde, incrédulo, e levando para cativeiros o reino do norte para a Síria, o reino do sul para a Babilônia. E lá eles ficam, gerações. E mais uma vez está agora ameaçada. E a promessa da terra, do descanso, da provisão, das necessidades supridas, da justiça, da vitória, da segurança, do conforto, da provisão. Mais uma vez, Deus renova sobre eles a sua promessa. Lá em Jeremias capítulo 29, Deus fala assim: vocês estão aí, né? Exilados, cativos, mas eu reafirmo a vocês: construam casas, constituam famílias, casem-se, tenham filhos, multipliquem-se, espalhem-se, povoem a terra e levem o meu nome entre as nações, porque este nome que vocês estão profanando, causa pela qual vocês estão aqui hoje, pela sua rebeldia, pela sua incredulidade, por desonrar e manchar o meu nome na história entre os povos, eu reerguerei meu nome através da restauração de vocês e porei vocês novamente na terra que dei a vocês por posse permanente. E assim, anos depois, eles retornam para a sua terra. Algo inesperado, inacreditável, uma libertação. A terra vai sendo replantada, os muros vão sendo reerguidos, o templo vai sendo reconstruído, as famílias vão sendo refeitas, a adoração vai sendo resgatada e o povo vai celebrando novamente. Mas a história não termina aqui. A restauração de uma terra que seria Canaã, que foi expandida, que vomitou o povo e que agora começa a ser restaurada, elas passaria por uma expansão sem igual
e sem limites. Não através do rei Salomão, mas através do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, no verso 13. Veja a explicação que o apóstolo Paulo dá acerca dessa herança. Como que ela foi recebida? Ele fala assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Agora veja o que é que diz 5 livros antes, Mateus capítulo 5, verso 5. Quando este rei Jesus, sobre o qual deveríamos receber a promessa pela fé, dirigindo-se aos seus discípulos, no Sermão do Monte, quando ele profere as suas 8 bem-aventuranças, ele se dirige para eles no verso 5 e diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, o reino agora não era o reino de Israel, porque o reino com os seus súditos estava minguado, perseguido pelo Império Romano, diminuído, perseguido até o ponto de serem mortos por causa da fé daquele que veio como sendo o Messias. Mas até este que veio como sendo o Messias, como sendo o Rei eterno, é morto. É morto de uma forma terrível, pública, humilhante, de forma cruel, injusta, com um julgamento errôneo. E diante daqueles olhos, aqueles discípulos, vendo-os fechar, e juntamente com o movimento da morte que agora tragava a vida do autor da vida, a quem eles criam ser o próprio Deus encarnado, a vida parecia agora perder completamente o sentido. Nós esperávamos um rei triunfal, que com seu castelo, palácio, soldados e carros de guerra, retomaria toda esta terra, expandiria o nosso reino e nos daria a paz. Mas agora o nosso rei está crucificado, imóvel, calado, sangrando. E aqueles discípulos abandonam e devem ter pensado assim: mais uma vez, uma tensão no meio da história da salvação. Será que ainda não era ele? Este filho de Davi, este descendente que nós tanto ansiamos, ainda não veio, ele foi morto. 7, Abel, Davi, Moisés, Salomão, todos morreram. Jesus também morreu. Mas a história tem uma retomada de tensão, porque sepultado numa caverna ao terceiro dia, o Rei dos Reis abre os portais eternos para vencer o poder tragor da morte, e arrancando a cortina que nos separava da posse da terra eterna, brada em alto e bom som pela boca do arauto: a quem procurais? Aquele que vivo está, aquele que venceu, aquele que ressuscitou. Cadê os discípulos? Jesus se dirige para eles, se apresenta, aqueles discípulos que viram maravilhas acontecerem diante dos seus olhos, viram mortos ressuscitarem, viram leprosos saltarem purificados, viram aleijados de nascença saltarem, correrem, subirem os montes e gritarem com seus amigos o cântico da vitória sobre a sua enfermidade. Discípulos que viram o próprio agir do Deus capaz de perdoar pecados, de concebendo em si mesmo o poder de ler mentes, dizer: por que andais aflitos?
a tua fé te salvou, vai em paz. Agora, estão diante de alguém que parece ser ele, mas que há 3 dias foi visto esmagado, traspassado, surrado, humilhado, zombado, caluniado, extirpado, atravessado, numa cruz, com o crânio espetado por espinhos, que negava diante dos olhos o seu reino. Parece com ele, mas ele está morto. Nós o tiramos da cruz, nós o sepultamos, e não foi por um dia, ele não desmaiou, ele estava debaixo do sepulcro por 3 dias. Toquem nas minhas feridas. Lembrem, era necessário, como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, que o Filho do Homem ressurgisse depois de 3 dias debaixo da terra. E agora este rei sopra sobre esses discípulos, no texto com o qual eu quero encerrar essa mensagem. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, e eu lerei para você, antes de ler Apocalipse, Mateus, capítulo 28, verso 19. Ressuscitado, Cristo se apresenta aos seus discípulos e diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aqui ele dá a instrução para que eles aguardem em Jerusalém a descida do Espírito Santo, para que eles pudessem povoar toda a terra no poder da pregação do Evangelho, não apenas em Jerusalém, mas vocês serão minhas testemunhas, meus peregrinos, meus forasteiros, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. E o Evangelho vai se espalhando por toda a terra. E agora esta terra, que de sepulcro se torna sem fronteiras, mostra para nós que a promessa era de um planeta, de uma nova terra, de um novo céu. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 3. É essa a visão que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei que expandiu as fronteiras por todo o mundo, disse para a sua igreja: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, sabe que desfecho é esse? Era esse desfecho que o autor aos Hebreus, falando sobre fé, a fé dos mansos que herdaram a terra, a fé que conquista, a fé que recebe, explica como se deu isso de Abraão até nós. Pela fé, Abraão, quando chegou, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Como é que foi isso? Pela fé. Pela fé, também a própria Sara recebeu
poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Assim como Abraão, Isaque, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel, Lia, José, Moisés, Davi e Salomão, Josué, Caleb e todos os demais, nós vislumbramos uma parcela antecipada da promessa que nos foi feita. Mas nós aguardamos, irmãos, não um reino deste mundo, não um governo feito por mãos humanas. A nossa esperança é num reino sem fronteiras, com poder celestial. É uma cidade santa, adornada, santificada, que descendo do alto, nos encontraremos nas alturas com o noivo desta noiva, cujos somos nós, purificados, lavados, remidos no sangue que foi vertido naquela cruz de vergonha, para que no grande dia da glória da ressurreição, sejamos cidadãos, ou melhor, concidadãos do nosso irmão Abraão, da nossa irmã Sara e de toda a sua descendência. É esta a cidade que você espera? É esta a promessa que aquece o seu coração e faz você desviar o seu olhar das interferências, das lutas, das perseguições que querem fazer você desistir do foco pelo qual você busca na sua vida? É acerca desta cidade que você trabalha e edifica hoje a sua vida para contemplar não parcelas antecipadas da sua glória, não templos reconstruídos, mas um povo santificado, feito conforme a imagem do seu rei. É esta a cidade que o povo de Deus habitará. Você estará entre eles? Oremos ao Senhor. Ó Rei eterno, imortal, invisível, real, Deus de toda glória, poder, majestade, Deus de toda verdade, palavra, fidelidade, é a Ti que nós buscamos, é a Ti que nós queremos ouvir. Quando a morte alcança aqueles que amamos, quando as provações nos fazem duvidar da herança que nos está reservada, é a Ti que nós queremos ouvir. Ó Pai, nós queremos ser contados como aqueles que são mansos, porque creem e depositam toda a confiança no Rei que venceu a morte e que voltará para estabelecer de uma vez por todas um reino de graça, de justiça e de verdade. Ó Deus, é esta nova terra, é este novo céu, é para lá que nós estamos indo. Nós fomos expulsos e vomitados da terra, mas estamos peregrinando de volta para ela. E é com Cristo, o nosso Rei, que nós queremos chegar lá, não por força, Senhor, não por violência, não por nossa capacidade, não por homens que falam e não cumprem, que julgam e se perturbam, mas pela Tua palavra, que é fiel e se cumprirá até o fim. Ó Deus, que até lá, Pai, o Senhor possa renovar a nossa fé, nos dê convicção
daquilo que ansiamos aqui, porque não há necessidade mais fundamental do que habitar contigo eternamente. Ó Deus, aqueles que hoje não são habitados por Ti, torna-os tabernáculo do Senhor nessa noite, Pai. E que na vida daqueles que já são tabernaculados por Cristo, que seja um tabernáculo vistoso, não para vanglória, mas para espalhar por onde formos a novidade, a boa notícia da salvação, da história que se completa quando estaremos contigo face a face. Leva-nos em triunfo, perdoa os nossos pecados e renova em nós esta aliança, porque nós queremos, ó Pai, ser esses moradores daquela nova terra que nos aguarda. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.